E aí pessoal, aqui quem fala é o Frentes e você está no canal Frentes Plays. Hoje irei falar de Pânico na Floresta 1, lançado em 2003. Mas antes já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhum vídeo. Feito isso, vamos pro vídeo. Lançado em 2003 com direção de Rob Schmid e roteiro de Alan B. McLaurin, Pânico na Floresta, o Orangutan, nos acompanha com o personagem Chris, que está prestes a ir a uma entrevista de emprego. Mas acontece que o caminho que ele estava indo foi interrompido devido a produtos químicos que foi jogado no local. Aí ele tem que pegar um atalho. E nessa ele vai num posto pedir informações e ele encontra um velho bizarro. Esse velho é o Maynard, pai dos canibais, que vai aparecer no segundo filme, e no quinto filme vai vir outro ator, Doug Bradley, que vai substituir ele, porque ele morreu anos depois. Aí o Chris olha no mapa para conferir onde a estrada vai dar, mas acontece que o mapa está todo errado. O mapa mostra um caminho onde vai dar numa floresta com canibais perigosos. Esse velho Maynard, pai dos canibais, fica no posto para meio que ajudar as vítimas a se perderem na estrada e serem mortas pelos seus filhos, 3 dedos, um olho e dentes de serra. Quando Chris sai, ele diz ao velho: "Se cuida, hein?" Aí o velho responde: "É você que vai ter que se cuidar." Ou seja, ele está se referindo aos canibais que estão na região. Bom, aí o Chris está dirigindo de boa, mas aí ele não presta atenção e bate num carro com jovens universitários. Eva, Francine, Jesse, Carly e Scott. Esses jovens estão fazendo um passeio pela floresta, mas acontece que o pneu do carro deles furou por um arame farpado que foi colocado de propósito pelos canibais. Então, perdidos no meio do mato na floresta, eles decidem tomar uma decisão burra: procurar por um telefonema no meio do mato, numa floresta isolada da região. Até eles acharem uma casa vai demorar muito. Não era mais fácil voltar para a cidade, onde tem mais casas, onde tem mais pessoas? E um detalhe que eu não falei: essa região ela é conhecida por ter muitas pessoas que desaparecem, obviamente por causa dos canibais que matam suas vítimas. E curiosamente parece não existir polícia, porque se tem pessoas desaparecidas, a polícia deveria investigar e prender os assassinos. Mas aí não vai ter filme, né? Bom, aí os jovens vão caminhando pela estrada, só quem fica no local são Eva e Francine, 2 jovens maconheiros, que obviamente vão morrer logo, pois essa é a regra dos filmes de terror: jovens drogados sempre morrem primeiro. Bom, aí eles encontram a cabana dos canibais, e lá podemos ver um monte de carro que claramente não pertence aos donos da casa, ou seja, já é um alerta para eles caírem fora dali, mas não, eles decidem continuar. Aí tem uma cena que me irrita, cara. A mina, a Carly, quer mijar, quer usar o banheiro. Cara, é sério isso. A mina tem a possibilidade de mijar no mato, que é mais fácil. Mas não, ela quer entrar numa casa alheia só pra mijar. Eu sou burra. Bom, aí os jovens entram na casa cometendo um crime, o crime de invasão domiciliar, e lá eles veem um monte de objeto, coisas que não pertencem aos donos da casa. Claramente não pertencem aos donos da cabana, mas mesmo assim eles insistem em continuar lá. Só que a coisa piora quando o Chris abre a geladeira e, como ele é cirurgião, médico, ele percebe que as carnes que estavam lá eram carnes humanas. Eles até veem uma mão de uma pessoa lá e decidem meter o fora, mas nessa hora quem aparece é os donos da casa, que são assassinos canibais deformados. Então rapidamente os jovens se escondem em cada canto da casa para não serem vistos. Bom, e essa cena, meu amigo, é um momento de tensão, porque o clima do local fica agoniante. Os telespectadores, no caso eu e você que estamos assistindo o filme, ficamos assustados porque a gente se identifica com a cena. Imagina, tu tá escondido debaixo de uma cama ou num cômodo de uma casa onde tem assassinos canibais. É um momento de tensão. A gente até então torce pros personagens, porque os personagens aqui não são tão burros, diferente dos outros filmes. A Jess e o Chris, por exemplo, que estão escondidos, eles presenciam um momento tenso e assustador. Eles veem os canibais jogando o corpo da Francine no chão,
que foi morta pelo dente de serra, numa cena onde o Evan, o namorado dela, foi mijar, ele demorou para voltar e a Francine foi procurar por ele e viu um pedaço da orelha dele e ele foi pego e ela foi pega por trás pelo canibal, que a matou com um arame farpado. Bom, aí depois de muito tempo escondido, depois dos canibais terem saído e só ficado um irmão que estava dormindo com espingarda, os jovens decidem sair assustados. Só que aí o Chris, o cara mais guerreiro do filme, e eu vou mostrar o porquê, vocês vão ver o porquê. Ele fica segurando meio que uma cordinha que tem na porta para não fazer barulho, para não acordar o canibal que estava tirando uma soneca. E a mão do Chris fica toda cheia de sangue. Mas aí quando o Chris vai sair, ele solta a corda e ela faz o barulho e o canibal acorda e o Chris sai rapidamente correndo do local. E logo em seguida aparecem os outros canibais com as caminhonetes. Os jovens saem correndo pela floresta desesperados. Aí a idiota da Carly para do nada. Ela é a única personagem burra desse filme aqui. Quer dizer, tem o Eva e a Francine, mas eles não foram junto com os jovens, então eles não atrapalharam a fuga. Ela decide parar porque ela ficou muito assustada pela morte do Evan e da Francine. Filha, tu tá no meio da estrada. O Evan já morreu, a Francine também. E tu ainda decide parar colocando a vida dos outros e do teu namorado em risco. Bom, aí os jovens vão caminhando até que param num outro local onde tá cheio de carros, mas aparecem os canibais. Os jovens então se escondem atrás do carro e o Chris tem uma ideia. Ele decide ir na frente correndo para distrair os canibais para os outros passarem, mas ele leva um tiro na perna e fica ferido. O Scott então decide ir na frente, vendo que o Chris estava ferido. Ele precisava de ajuda, no caso a Jess e a Carly precisavam ir até lá para ajudar ele. O Scott entra na frente para distrair os canibais. A Jess e a Carly levam o Chris, que está ferido, e colocam ele num carro. Enquanto isso, Scott está correndo pela floresta. Eles encontram com o Chris, Jess e Carly, que pararam para ele entrar no carro, né? Mas infelizmente Scott morre. E pro Scott, ele era um personagem legal, não merecia morrer. Então os jovens continuam, mas na estrada tem um tronco de uma árvore que os impede de passar. Então eles, ao invés de tirar o tronco, o que era para eles terem feito, é coisa que era fácil de fazer, no desespero que eles estavam, era questão de 30 segundos para tirar isso aí. Mas não, eles decidem se esconder numa torre de vigilância, um local muito óbvio onde os canibais vão achar eles. Beleza, e tudo de boa entre aspas. Eles ficam por lá até anoitecer tentando chamar a polícia. Um policial escuta eles, mas a rádio faz um barulho grande e chama a atenção dos canibais que percebem onde eles estão escondidos. Aí o único jeito é pular. Aí eles pulam nas árvores e ficam escondidos por lá. O canibal Três Dedos sobe no galho das árvores e mata a Carly com uma machadada. Era uma personagem burra, só atrapalhou, então mereceu morrer. Assim como muitos dessa franquia merecem morrer. Bom, aí o Chris e a Jessie derrubam Três Dedos e saem do local. E nisso eles vão parar numa cachoeira, onde eles ficam escondidos por lá, dormindo até o amanhecer. Então eles decidem sair de lá. E nessa o canibal pega a Jessie por trás. O Chris cai do morro, o policial aparece no local. E quando o Chris vai contar o que aconteceu, o policial morre com uma flecha no olho. Aí o Chris entra para dentro do carro, o canibal atira uma flecha para acertar no Chris, mas aí tem um erro, porque o canibal só atirou uma flecha e de repente a flecha se multiplica e fica em duas. Bom, aí para salvar a Jesse, ele vai para debaixo do carro. Ele vê a pistola do policial ao invés de pegar para matar o canibal. Não sei porquê, mas ele decide ir na mão mesmo debaixo do carro para salvar a Jesse. Até hoje eu fico me perguntando o que ele pensou para não pegar a pistola. Bom, aí então o canibal dirige com o Chris debaixo do carro, o que é impressionante, pois o Chris, ao ir debaixo do carro, ele não pensou no seguinte: ele poderia se enralar em algum galho quebrado, algumas pedras, isso era óbvio, algum quebra-mole. Bom, mas não importa, porque Chris entra no local, lá vemos a Jess que está amarrada e está prestes a ser morta pelos canibais. Mas Chris entra com tudo, com carro e tudo na casa e solta a Jess.
O canibal pega ele por trás, coloca ele contra a parede, mas Jesse o salva com arco e flecha. Chris mete a porrada e fere os canibais. Ele sai do local, Chris pega uma arma que só tem uma bala. Ele decide arriscar e atirar nos combustíveis e explode acabando dos canibais. Eles pegam um carro, mete o pé dali, mas Chris para no posto do velho. O velho safado estava escondido, né? Só observando o Chris, fica impressionado porque ele sobreviveu. Chris para para pegar um mapa para as outras pessoas não se perderem, assim como ele e os outros se perderam. Bom, aí logo depois, logo de noite, aparece o policial lá para investigar a cabana dos canibais, para investigar o local, mas aí tem um plot twist, porque Três Dedos curiosamente estava vivo. Nós pensamos que ele estava morto, mas ele estava vivo. Ele estava vivo e mata o policial com a machadada, indicando que ia ter uma sequência. Bom, agora minha opinião, meu parecer sobre Pânico na Floresta 1. Pânico na Floresta 1 é um ótimo filme. Ele tem momentos de feição, como eu citei, por exemplo, quando os jovens estão escondidos. Essa é uma situação que você se identifica e torce pelo personagem, pois você se imagina nessa situação. E é isso que eu gostei. A maquiagem dos canibais são muito assustadora, muito bem feita. Isso vai se perdendo nos outros filmes, como vocês vão ver, né? Eu vou fazer vídeos sobre os outros filmes que vocês vão ver que vai ser uma tranqueira devido à queda de orçamento. Os personagens são legais, a Jess e o Chris tomam decisões inteligentes e você torce por eles, pois ao contrário dos outros filmes que eu vou falar nos próximos vídeos, os personagens são burros, tomam decisões idiotas. Pânico na Floresta teve um orçamento de 6 milhões e faturou 28 milhões. Uma grana bacana, feijão com arroz. Esses filmes fizeram mais sucesso nos DVDs. Eu mesmo assisti Pânico na Floresta em DVD. E é isso, pra mim Pânico na Floresta 1 tem um 9. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Me fizeram mais filmes pra vir aqui no canal, então foi isso, valeu, fui!